Agora sim! Fala galera, eu sou o professor Daniel Reis, professor de Biologia do Estratégia Enem. Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Fala aí, manda coração, escreve aí pra mim. Se você tá me ouvindo bem, fala aí. Aí, beleza, show de bola. Boa noite, tudo certo. Prof. Vinícius, fala Vinícius, tranquilo. Estamos aqui estreando na transmissão aqui no Periscope, tá? Para quem tá chegando agora, fala Diegão, tranquilo, meu garoto. Para quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Reis, professor de Biologia do Estratégia Enem e também professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro, tá? Sou professor de Biologia lá do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Se tiver alguém aí do CMRJ, manda coração aí, fala, tô aqui. Vamos se identificar aí, galera. Então, eu dou aula atualmente no Colégio Militar do Rio de Janeiro, já dei aula no Colégio Militar de Brasília, tá? Então conheço aí dois colégios do sistema Colégio Militar, certo? Então estou nessa brincadeira aí já há alguns anos e agora estou tendo essa oportunidade maravilhosa de trabalhar com uma equipe incrível no Estratégia Enem, tá? Então a gente está com uma proposta excelente de um curso online preparatório para o Enem, tá? A gente tem um material aí de qualidade, material em PDF, material escrito, né? E um material de videoaulas. Então você que está procurando aí uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, com certeza você não vai se arrepender se você adquirir o nosso curso, tá? Para isso você pode entrar lá no site www.estrategiaconcursos.com.br/Enem e você vai ter lá todas as informações a respeito do nosso curso, tá? Além disso, também aí você pode seguir o meu Periscope, que é Daniel Reis Bio, né? Se você está aí assistindo essa transmissão, é porque provavelmente você já está seguindo o Estratégia Enem. E a gente tem também a fanpage no Facebook, então se você ainda não curtiu lá a fanpage, aproveita para fazer isso depois da transmissão. Curte lá ou então no seu computador, se você tiver computador aberto aí, pode curtir lá, tá? Como eu falei, essa é a minha primeira transmissão, então estou estreando aqui, tá? Se der alguma coisa meio estranha, vocês me desculpem, certo? E para quem estiver também assistindo a primeira transmissão, né, para você mandar coração, é só apertar na tela aí, tocar o dedo na tela que você vai ficar mandando coração aí, é sinal de que tá funcionando, tá tudo legal, você tá gostando da minha transmissão. E você pode também mandar aí suas perguntas, seus comentários, falar se tá legal, se tá gostando, se não entendeu alguma coisa, tá? É isso aí, galera, isso aí, mandando coração aí, ó. Muito bom. Fala, Vinícius, beleza? Tá ótimo, isso aí. Então, galera, eu tava pensando aí hoje, né, em fazer uma transmissão, e aí vamos compartilhar a transmissão do Daniel Reis, isso aí, só compartilhar aí, desliza a tela para baixo e aperta aí no negocinho aí de compartilhar a transmissão, beleza? Então eu tava pensando hoje em fazer uma transmissão, e aí nada melhor do que falar sobre o que está acontecendo ontem, que aconteceu ontem com todo mundo, né, que foi o dia de Páscoa. E o dia de Páscoa a gente normalmente se excede um pouquinho, acaba comendo além do que devia, né? Principalmente deixa eu achar o Coldplay aqui, né? Pessoal, eu sou do Rio, viu? Então o show do Coldplay tá chegando aí. Infelizmente eu não consegui comprar ingresso, né? Mas, enfim, tô ouvindo aqui que é pra matar à vontade. Então na Páscoa, né? O pessoal acaba aí chutando balde, enfiando o pé na jaca, e aí come um pouquinho mais de chocolate. Então pensei, por que a gente não fala de digestão do chocolate? Não é verdade? Que na verdade aí o pessoal que tá ainda comendo, né, que vai ficar aí um mês comendo chocolate, 2 meses, tem aquela tia que dá 5 ovos de chocolate, a avó que dá ovo de chocolate, aí você fica 3 meses comendo chocolate, né? Então como é que acontece essa digestão do chocolate no seu organismo? Então essa é uma ótima forma da gente saber o processo de digestão, como é que ocorre, né? Utilizando como exemplo o chocolate. Que o chocolate, na verdade, tem vários nutrientes, várias substâncias que compõem o chocolate. Então, cada substância dessas vai ter ali um caminho diferente na digestão, um trajeto diferente
na digestão ali dentro do seu organismo. Sensacional, beleza? Tranquilo? Então, galera, só para vocês terem uma ideia, estima-se aí na média que a população do Brasil, né, por pessoa, por ano, a gente consome na média 2 kg de chocolate. Aí você vai falar assim, não é possível, professor, só ontem eu comi 1 kg, só domingão de Páscoa já foi 1 kg já. Então tô falando na média, né, galera? Na média, 2 kg por ano por pessoa. Lógico que tem gente que, né, perde a noção e come mais, enfim, e as datas também são propícias para isso, né? Principalmente a Páscoa e também o Natal, que a galera entra no chocolate, que é uma beleza, né? Então, só para vocês terem uma ideia, são 2 kg mais ou menos por ano por pessoa, tá? Como eu falei, o chocolate tem várias substâncias que compõem o chocolate em si. E existem vários tipos de chocolate que vão variar nessas substâncias, tá? Eu tô com um chocolate aqui, o mais consumido, digamos assim, né? Que é um chocolate ao leite, certo? Um chocolate clássico, digamos assim. E aí eu vou dar uma olhada aqui na composição dele para vocês terem uma noção do que tem nesse chocolate. Então, se você olhar lá na informação nutricional do chocolate, vai aparecer assim, carboidratos, né? A primeira coisa que aparece, carboidratos. Então, de uma porção de 25 gramas de chocolate, que dá mais ou menos 4 quadradinhos, né? Se for uma barra de chocolate, desses 25 gramas de chocolate, 14 gramas são carboidratos. E aí a gente inclui, né, nesses carboidratos o açúcar, tá? O açúcar. Então, mais a metade desse chocolate ao leite é carboidrato, beleza? Continuando aqui, proteínas, aí tem 1,8 gramas, então tem uma quantidade ali de proteínas. Gorduras, 8,1 gramas, certo? Então, isso no chocolate ao leite, tá? Então vai aparecer aí, é o amargo? Não, chocolate ao leite, tá? O amargo é diferente. Então, o que acontece? Basicamente, os componentes do chocolate são, vamos lá, ele tem a manteiga de cacau, que é a gordura. Ele vai ter a massa de cacau, que tem gordura, tem proteína um pouquinho e tem fibra, tá? E ele vai ter leite, né? Chocolate ao leite, tem leite. Nesse leite também tem proteínas, também tem gordura, também tem açúcar, né? Por exemplo, a lactose é o açúcar do leite, tá? Um disacarídeo. Vamos começar a complicar mais a coisa aqui, né? É um disacarídeo, a lactose, formada por uma glicose e uma galactose. Fala, meu camarada Alexandre, tamo junto, é isso aí, valeu, camarada. Então, o leite possui proteína, possui lipídios e possui carboidratos, possui açúcar, beleza? Então, basicamente é isso. Ah, e o açúcar também que é adicionado, tamo junto, é isso aí. E o açúcar também que é adicionado, a sacarose. A sacarose é o açúcar normal, o açúcar de cozinha, que também é um disacarídeo, né, composto por glicose e frutose, né? Então isso também vai entrar nesse chocolate, beleza? Show de bola. Aí tem uma coisa, isso que eu li para vocês, não chegou tarde não, tá só no começo, tô só falando, tô lendo aqui as informações do chocolate, a brincadeira ainda vai começar. Então eu falei aqui, o que eu li para vocês? Isso aí, Liberda, zero, várias coisas, eba, é isso aí, tamo junto. Tô falando sobre digestão do chocolate, tá? Que eu sei que todo mundo que tá aí assistindo enfiou o pé na jaca ontem, mandou muito chocolate para dentro e agora vale a pena saber como é que está reagindo aí dentro do seu organismo. Isso aí, tamo junto. Então vamos lá, eu li para vocês aqui a informação nutricional do chocolate. Só que do lado tem assim, ingrediente. Aí o primeiro ingrediente é açúcar. O primeiro de todos que aparece é açúcar. Depois vem leite em pó e depois vem manteiga de cacau. Então, quando a gente pensa em chocolate, a gente lembra do cacau. Só que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, o cacau não vai ser a maior parte do chocolate. Tá? Não vai ser a maior parte do chocolate. Principalmente no chocolate ao leite. O chocolate ao leite tem mais açúcar do que cacau, tá? Então, quanto mais amargo for
o chocolate, então o chocolate meio amargo e o chocolate amargo, né, tem aqueles teores, né, 40%, 60% de cacau, 90% de cacau, enfim, você vai vendo aqueles teores. Quanto mais cacau, isso aí, manda coração pra mim, isso aí. Quanto mais cacau tem no chocolate, isso quer dizer que ele tem uma menor quantidade relativa de açúcar. Ou seja, é só apertar na tela aí, só ficar clicando na tela aí. Aí vai sair coraçãozinho aí. Isso, coração, obrigado. Então, quanto mais, o 70% é bom. Quanto mais cacau tiver no chocolate, menos quantidade relativa de açúcar ele vai ter, né? Isso quer dizer que ele vai ter mais o que é bom, o que faz bem do chocolate, que é justamente o que vem do cacau, tá? Então o chocolate ao leite tem mais açúcar do que cacau. O chocolate amargo tem mais cacau. E o chocolate branco? O chocolate branco é o seguinte, que o cacau ele fornece dois componentes para o chocolate. A manteiga de cacau, que é uma gordura, tá? Uma gordura. E a massa de cacau. A massa de cacau é o que dá a cor escurecida ao chocolate preto, né? Então no chocolate branco não tem essa massa de cacau. E é justamente nessa massa de cacau que estão as coisas melhores do chocolate. Por exemplo, na massa de cacau existem os flavonoides, que são substâncias antioxidantes que têm o papel lá de combater os radicais livres. Isso é muito bom pra gente. E o chocolate branco não tem isso, tá? E o chocolate, o meio amargo e o amargo, não tem leite. Não tem leite, né? E por consequência também tem menos açúcar, tá? Então se você quer comer um chocolate com gosto de chocolate, você tem que comer um chocolate amargo, um chocolate meio amargo. Então é um chocolate que não tem leite, que tem menos açúcar, você vai sentir mais o gosto do cacau. Tranquilo? Então eu falei para vocês de uma maneira geral aqui, o que tem de nutriente, de moléculas orgânicas, tá? De macromoléculas orgânicas, o que tem no chocolate de uma forma geral. Então eu vou assumir pra gente aqui, para nossa aula, eu vou assumir o chocolate ao leite, porque é aquele que tem tudo, tem o leite, tem a manteiga de cacau, tem a massa de cacau. Então a gente vai ver aonde esses componentes vão ser digeridos, tranquilo? Beleza? Então agora a gente vai para a parte mais sinistra da aula. A gente já fez a introduçãozinha aqui, a gente vai para a parte mais conteúdo da aula, tranquilo? Então vem comigo, chega mais, presta atenção. Então vamos lá, você comeu o chocolate, maravilha. Na boca começa a digestão. Só que a boca, ela vai ter a digestão mecânica. Então você está lá mastigando, certo? Você vai diminuindo. Fala Noronha 12, tamo junto. Chegou na hora boa, hein? Então você vai mastigar o chocolate. Então você vai diminuir os pedaços de chocolate, facilitando a ação das enzimas. Beleza? Quanto menor for o tamanho do chocolatezinho lá dentro da sua boca, dentro do seu sistema digestório como um todo, mais facilmente você vai ter a ação das enzimas digestivas, porque você vai aumentar a superfície de contato das partículas do alimento com as enzimas. Tranquilo? Então vai acontecer essa digestão mecânica na boca e vai também acontecer o que? A mistura com a saliva, que vai umedecer esse alimento. E a saliva tem muco também, que favorece a deglutição, para que você, ao engolir o chocolate, isso não machuque, né, a sua faringe, a sua laringe, o seu esôfago. Desculpa, a laringe não. A faringe e o seu esôfago, tá? Para que você não machuque essas estruturas, tá? Então vai umidificar o alimento, beleza? Na saliva existe uma enzima chamada amilase salivar, que quebra o que? O amido. Só que o chocolate não tem amido, a não ser que ele tenha algum outro adicional, né, algumas outras coisas, ele normalmente não vai ter amido. Beleza? O chocolate é o leite. Então a amilase salivar não vai fazer nenhum efeito ali no chocolate na boca. Então na boca é praticamente só ação mecânica, dividir em pedaços menores. Aí você engole, forma o bolo alimentar, que vai passar pela sua faringe, pelo seu esôfago, vai chegar lá no seu estômago. Aí a brincadeira vai começar. Por quê? No estômago existem enzimas que fazem a digestão das proteínas. E como eu falei para vocês, na massa do cacau existem proteínas. No leite existem proteínas, são as proteínas do soro do leite, são as caseínas, né? Então essas proteínas serão
começarão a ser digeridas no estômago, pela ação de algumas enzimas. Uma delas, Fala e o Maria Alves, seja bem-vindo. Então, uma dessas enzimas aí, que vai atuar nas proteínas no estômago, é a pepsina. A pepsina, ela é produzida na forma inativa dela, que é a forma de pepsinogênio, e aí com o ácido clorídrico produzido também no estômago, ela é convertida para a forma ativa dela, que é a pepsina. Então a pepsina vai começar a quebrar as proteínas, que estão vindo lá do seu chocolatinho maravilhoso, vai quebrar essas proteínas, liberando fragmentos menores dessas proteínas, que são chamadas peptonas. Beleza? Então começa ali a digestão dessas proteínas. Além disso, tem também a renina. A renina, ela vai atuar na caseína, que é a principal proteína do leite. A renina vai atuar na caseína, coagulando essa caseína. Então vai fazer com que ela fique mais tempo no estômago, facilitando a ação da pepsina, para ela ser quebrada lá. Então a caseína é uma proteína do leite que vai ser também quebrada no estômago. Isso aí, galera, manda um coração aí. Isso aí, valeu, isso aí, muito bom. Tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer no estômago em relação ao chocolate, porque no estômago acontece a digestão das proteínas. Então, falei para vocês, proteína do leite, proteína da massa de cacau. Beleza? Tranquilo. Aí, após essa digestão no estômago das proteínas, é formado uma massa chamada quimo, que vai passar para o intestino delgado, para a primeira porção do intestino delgado, que é chamado duodeno. Né? O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Então, no duodeno, o alimento recebe um monte de enzimas, porque ele recebe 3 conjuntos de secreções: o suco entérico ou suco intestinal, o suco pancreático, né, que é produzido pelo pâncreas, é liberado no duodeno, e a bile, tá? E a bile. Então, olha só, vamos lá, vamos uma coisa de cada vez. A bile, ela vai liberar sais biliares. Esses sais biliares vão atuar lá nas gorduras, nos lipídios, principalmente o que? A manteiga de cacau, né? E as gorduras, fala Alain BJF, isso aí, chega junto. As gorduras da manteiga de cacau, né, os triglicerídeos da manteiga de cacau, e também as gorduras do leite. Então a bile vai atuar nessas gorduras. Para quê? Tyson Pimenta, seja bem-vindo. Para quê? A bile, ela não tem enzimas, então ela não quebra quimicamente as gorduras. Na verdade, o que ela vai fazer? Isso, exatamente, vai emulsificar os lipídios. Muito bom. É isso aí. Ela vai fazer como se fossem pequenas bolinhas de lipídios, né? Então, isso daí também favorece a ação das enzimas que vão ser produzidas pelo pâncreas para digerir esses lipídios. Então, a bile, ela tem uma ação que não é de quebrar quimicamente, e sim de diminuir em pedaços de lipídios menores. É justamente isso que acho que a nossa amiga aí, não consegui pegar o nome, é justamente isso que a pessoa falou aí, que é de emulsificar as gorduras, os lipídios. Então isso ajuda as enzimas a atuarem sobre os lipídios. Tranquilo? Agora, em relação ao suco intestinal. Então o suco intestinal vai continuar a digestão das proteínas, porque o suco intestinal tem enzimas chamadas peptidases. As enzimas peptidases vão pegar lá as peptonas, que eu falei que foram produtos lá da digestão no estômago, né, por ação da pepsina, e aí as peptidases vão quebrar essas peptonas, liberando os aminoácidos. Né? Galera, para você que já é aluno do Estratégia ENEM, essa parte de macromoléculas orgânicas está na nossa aula 03. Beleza? E essa parte de digestão a gente só vai ver mais lá pra frente, lá pra aula 08, 09, que ainda tá mais pra frente. Mas eu resolvi adiantar isso aqui porque é um assunto que a gente, né, enfim, por causa do chocolate e tal, achei que ia ser maneiro. Fala, Rondinelli, seja bem-vindo, camarada. Isso aí, tamo junto. Então essas peptidases vão quebrar essas peptonas, que são fragmentos de proteínas, liberando os aminoácidos, que são as unidades fundamentais das proteínas. Beleza? Tati Fajardo, seja bem-vinda também.
Além disso, no suco intestinal existem também as carboidrases. Os carboidrases, como o nome já diz, né, lembra o quê? Carboidrato. Silvaninha 27, seja bem-vinda. Manda coração aí. Então as carboidrases vão quebrar os carboidratos, certo? Que carboidratos? Então vai ter lá a lactose, que é o açúcar do leite, vai ser quebrada por essas carboidrases, mais especificamente por uma enzima chamada lactase. Então, na biologia, sempre que aparece ase no final da palavra, isso normalmente vai ser uma enzima. Beleza? Então, a lactase quebra a lactose. Tem, inclusive, pessoas que têm intolerância à lactose, porque ou tem pouca lactase ou não produzem lactase na idade adulta. Então, quando tomam leite ou derivados do leite, ficam com problemas, né, digestivos, enfim, diarreia, passam mal, por conta da ausência dessa enzima lactase, tá? A lactase, que é uma carboidrase, ela vai quebrar os carboidratos. No caso da lactose, ela vai quebrar esse disacarídeo, liberando glicose e galactose, beleza? Que são os monossacarídeos componentes da lactose, tranquilo? Existe uma outra carboidrase que no suco intestinal também, que é a sacarase. A sacarase aí vai digerir o que? Se é sacarase, vai digerir a sacarose, que é um disacarídeo composto por frutose e glicose. Então a sacarase vai quebrar esse disacarídeo e vai liberar também esses dois monossacarídeos. Tranquilo? Também tem uma outra carboidrase no suco intestinal, que é a maltase. Mas a maltase, no caso da digestão do chocolate, ela a princípio não estará sendo utilizada, porque você não vai ingerir maltose no seu chocolate. No chocolate normal, o chocolate ao leite não vai ter o disacarídeo maltose, beleza? Mas essa enzima também está lá. Tranquilo? Então o suco intestinal basicamente vai ter isso: peptidases, que vão quebrar aí os disacarídeos, né? Os carboidratos aí compostos por dois monossacarídeos. Sensacional. Então o açúcar, a sacarose, vai ser quebrada aí. A lactose, que é o açúcar do leite, vai ser quebrada aí. Tranquilo? Beleza. Então lembra que a maior parte do chocolate ao leite é açúcar, tá? É açúcar. Então você está comendo a maior parte ali o açúcar que está vindo no chocolate. Tranquilo. Faltou aí uma secreção para a gente falar. Vou até tomar uma água agora, que é uma secreção importante também. Não é a água que é uma secreção importante, viu, gente? A secreção importante é o suco pancreático, que eu vou falar agora. Tá? Então o suco pancreático, que é a terceira secreção aí que vai ser liberada no duodeno, beleza? Junto com a bile e junto com o suco intestinal, como eu já comentei com vocês, o suco pancreático, ele tem, no chocolate amargo tem menos leite, por conta disso é menos prejudicial para quem é intolerante? Exatamente, Diegão, exatamente, é por isso aí mesmo, tá? Inclusive você vai ter lá no chocolate, algumas marcas de chocolate vão vir lá na embalagem escrito chocolate sem lactose, né? Justamente para esse público que quer comer chocolate, mas por conta da intolerância à lactose não pode comer o chocolate normal que vem com leite, beleza? Show de bola. No suco pancreático, isso aí, galera, vamos interagir aí, manda comentário, manda pergunta, isso aí, moleque, show, tamo junto, manda pergunta aí. Então no suco pancreático existe uma substância chamada bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio vai aumentar o pH ali da solução, né? Porque lembra o quê? Que no estômago o ácido clorídrico fazia com que o pH fosse lá embaixo, pH 2, extremamente ácido, né? E agora no duodeno, o bicarbonato de sódio, chocolate meio amargo não tem leite ou só o amargo? Não, o meio amargo também não tem leite. O meio amargo também não tem leite. E o meio amargo e o amargo. Então o bicarbonato de sódio vai aumentar o pH Geraldo Neto, chega mais. Vai aumentar o pH da solução ali no duodeno. Por que isso é importante, pessoal? Pensa bem, olha só. No estômago o pH é ácido pra caramba. No duodeno o pH é básico.
qual é a grande jogada disso daqui? Isso é importante, porque as enzimas que estão atuando no estômago, elas têm a sua atividade ótima, o pH ótimo dessas enzimas é um pH ácido. E as enzimas que atuam no duodeno têm o seu pH ótimo num nível lá, mais ou menos de pH 8, pH básico. Qual é, então, a grande jogada nisso daí? Você compartimentaliza a digestão de diferentes substâncias. Por quê? A enzima que está lá no estômago, na hora que o bolo, o quimo, vai passar para o duodeno, a enzima vai junto, certo? Mas ela não vai continuar funcionando. A pepsina, quando chegar no duodeno, ela vai desnaturar por causa do pH básico, entendeu? Ela não vai conseguir funcionar, certo? Tranquilo? Então isso é importante, a compartimentalização. Então os pHs são específicos em cada compartimento. Então você vai ter lá no estômago um pH, mestre, o que engorda mais? Chocolate ou pão? Ou depende, qual deles tem mais açúcares piores? Então, o chocolate ele normalmente vai engordar mais, o pão ele é mais amido, né? O chocolate é mais sacarose, lactose são disacarídeos que vão ser mais facilmente degradados, mais facilmente você vai obter essa energia, tá? E você tem vários tipos de pães também. Então, existem pães mais saudáveis do que outros, assim como chocolate mais saudáveis do que outros. Então, isso aí é relativo, mas na maioria das vezes o chocolate também, por ter mais gordura, muito mais gordura, né? Porque vem da manteiga de cacau, vai engordar bem mais do que o pão. Agora, tem uma coisa, né? Normalmente, você vai comer um pão, você não come a mesma quantidade de pão e a mesma quantidade de chocolate. Né? O tamanho de um pão, você não vai comer aquilo de chocolate. Imagina no café da manhã, você comer um negócio daquele tamanho de chocolate, é doideira, né? Então isso depende muito, Por isso que é importante você ter uma dieta balanceada, mais carboidratos, enfim, aquela piramidezinha, vai diminuindo gorduras e proteínas lá em cima, tá? É importante você ter uma dieta balanceada aí. Caramba, que massa, isso aí. Valeu, Vinícius. Então, calma aí, vamos voltar. Então, o suco pancreático tem o bicarbonato de sódio. Valeu, Vinícius. Tem o bicarbonato de sódio que vai aumentar esse pH, tá? E Arrascaeta Corrêa, seja bem-vindo. E tem outras enzimas. Aliás, outras não, né? Tem enzimas, porque o bicarbonato de sódio não é uma enzima, tá? Vai apresentar enzimas lá, o suco pancreático. Então vai ter a tripsina e a quimotripsina, que também vão atuar na digestão. Fala, Rafaela, beleza? Seja bem-vindo aí. A tripsina e a quimotripsina, ligeiro, muito obrigado. Essas duas enzimas vão atuar também na digestão das proteínas, né? Só que agora vão estar atuando em pH básico, tá? Então vamos continuar a digestão das proteínas, beleza? E o suco pancreático tem uma enzima importante no caso da digestão do chocolate, que é a lipase pancreática. Olha só, lipase. A lipase, ela vai quebrar o quê? Os lipídios. Então, lembra que eu falei? Os lipídios vão ficar lá emulsificados, né, pela bile, e aí isso vai favorecer a ação da lipase pancreática, que vai quebrar esses lipídios, esses triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos, que são os componentes lá dos triglicerídeos. O glicerol, que é um álcool, e os ácidos graxos. Beleza, né? Então a manteiga de cacau vai ser ali digerida principalmente então pela bile, que vai atuar emulsificando esses lipídios, e a lipase pancreática, que vai quebrar esses triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos. A pepsina, a bile e a tripsina são produzidas aonde? A pepsina é no estômago, a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, liberada no duodeno, e a tripsina é produzida no pâncreas, tá? E liberada também no duodeno. Beleza? Isso aí. Além disso, o suco pancreático, tudo isso vai acontecendo no duodeno. Exatamente, estou falando, estou falando do duodeno especificamente agora, que vai receber as secreções lá, o suco intestinal, né, produzido pelo intestino delgado, a bile, como eu falei, produzida pelo fígado
armazenada na vesícula biliar e liberada no duodeno também, e o suco pancreático produzido no pâncreas e liberado no duodeno, tá? E agora especificamente estou falando sobre o suco pancreático. Então o suco pancreático também há a amilase pancreática, que vai digerir o amido também, mas como eu falei antes, a amilase salivar não vai atuar, porque não tem amido normalmente no chocolate, e a amilase pancreática também não vai atuar por causa do mesmo motivo, tá? E no suco pancreático também ocorre lá as nucleases. As nucleases são enzimas que vão digerir. No duodeno rola tipo uma rave de enzimas, exatamente. Essa parada, elas ficam alucinadas no duodeno, muito loucas, cada uma ali agindo sobre o seu substrato, tá? Digerindo ali os nutrientes. Isso aí, Diegão, tamo junto. As nucleases, então, são enzimas que vão quebrar o DNA e o RNA. Então, tem a desoxirribonuclease, muito louco. Tem a desoxirribonuclease e a ribonuclease, que vão quebrar, respectivamente, o DNA e o RNA, tá? Não vai ser o caso aqui também no chocolatinho que você comeu ontem, está comendo hoje, vai ficar comendo por 3 meses aí. A digestão de qualquer alimento começa na boca, exatamente, começa na boca pela ação física da mastigação, né, de você umedecer o alimento com a sua saliva, e também por conta da amilase salivar, que vai começar a digestão do amido na boca, tá? Mas como a gente está falando de chocolate, como não tem amido, não vai acontecer essa digestão pela amilase salivar e nem pela amilase pancreática, tá? Então, voltando para aqui as nossas secreções. Então, eu falei para vocês da digestão. E se não mastigarmos? Se não mastigarmos, a gente vai dar mais trabalho para o estômago, né? Para o intestino também. Por quê? Porque as partículas de alimento vão estar maiores, certo? Então você vai dar mais trabalho para essas enzimas. Provavelmente você vai ter uma dor de estômago, tá? Porque você vai ter dificuldade, você vai começar a produzir mais ácido ali. Se tiver proteína no alimento, vai produzir mais ácido para conseguir quebrar essas proteínas, e isso pode provocar inclusive queimação, enfim, refluxo, você ficar ali se sentindo mal. Então é importante você ter essa mastigação, né? Tem aquela história, meu filho, tem que mastigar bem a comida, viu? Tem que mastigar não sei quantas mil vezes antes de engolir. Então isso daí tem fundamento científico, é justamente para você facilitar a digestão química posteriormente no estômago e também no intestino delgado. Tranquilo? Beleza. Então a gente falou aí do estômago com as enzimas. Se puder, fala sobre pedra na vesícula. Então, beleza. Valeu, Rondinelli. O que acontece? Pedra na vesícula. Como a bile é formada por sais, valeu, Alexandre, é formada por sais biliares, em alguns momentos pode haver a cristalização desses sais, que forma então essa pedra na vesícula, e isso pode provocar uma obstrução na liberação da bile. Essa obstrução aí pode ser inclusive dolorosa, porque imagina a vesícula inchando, né, de secreção ali da bile, e isso daí pode levar a problemas, você ter que fazer uma cirurgia, retirar a vesícula biliar, que também não oferece aí nenhum problema muito sério, você não ter a vesícula, né? O que vai acontecer é que a bile vai ficar sendo liberada direto ali no duodeno, não vai ter o armazenamento na vesícula biliar, tá? Então isso que acontece quando a pessoa tem que tirar a vesícula por conta de alguma pedra na vesícula. Tranquilo? Meu pai teve, quase morre exatamente, né? Dói pra caramba, né? Esses cálculos biliares podem ter 2 tipos de constituição, né? Os cálculos biliares são bem diversos, tá? São bem diversos, beleza? Pode crer, essas dores são realmente muito sinistras. É tipo dor também de pedra no rim, também é violenta. Qual a função do suco pancreático? Então, como eu estava falando, o suco pancreático possui várias enzimas que vão digerir vários tipos de nutrientes, como por exemplo a tripsina, quimotripsina, que vão digerir as proteínas, vão continuar a digestão de proteínas, a lipase pancreática, que vai digerir os lipídios, as gorduras, tá? A amilase pancreática, que vai digerir o amido, e as nucleases, que vão digerir aí os ácidos nucleicos. PDC, o que é PDC? Fala aí, o que é PDC? Para mim, PDC é Palácio Duque de Caxias, é o único PDC que eu conheço. Mas enfim, então a gente viu aí de uma maneira geral aonde que vão
ser digeridas as substâncias que estão no chocolate. Tá? Então a gente viu a digestão no estômago, a digestão no duodeno, aí pela ação dessas diversas enzimas. E aí vai acontecer então, após essa digestão no duodeno, no intestino delgado vai ocorrer a absorção desses componentes que foram resultado da digestão, né? Então os monossacarídeos vão ser absorvidos lá pela parede intestinal, que tem lá aquelas microvilosidadezinhas, né? Então aquilo ali também visa aumentar a superfície de absorção da parede intestinal. Então esses carboidratos, esses monossacarídeos serão absorvidos, vão cair direto na corrente sanguínea, assim como os aminoácidos vão cair direto na corrente sanguínea, vão para o fígado. A glicose, por exemplo, no fígado, ela já pode ser armazenada direto em glicogênio, ficar lá armazenada no fígado, né? E quando você tiver uma condição que você, bateu uma fome aqui, tô com a glicose, diminuiu meu nível de glicose disponível no sangue para que minhas células façam respiração aeróbica, então diminui essa glicose, aí o fígado faz o quê? Libera o glicogênio para que ele seja quebrado. Na verdade, o fígado faz essa quebra do glicogênio para que libere a glicose e reponha esse nível de glicose na circulação. Beleza? Então a glicose e os aminoácidos vão direto lá para a circulação, vão cair no fígado, coração, e aí vão para as células do seu corpo. Vão se espalhar para as células do seu corpo, beleza? Já os lipídios, eles vão ser absorvidos como ácidos graxos e glicerol, tá? Vão cair na circulação linfática do intestino, e aí já vão ser automaticamente convertidos de novo em lipídios, tá? Então esses ácidos graxos de glicerol já novamente formam lipídios que vão ser conduzidos pela circulação linfática e posteriormente cair na circulação sanguínea, tá? E depois ser espalhados aí para o corpo, né? É por isso também que e esses lipídios, né, por não se dissolverem na água do sangue, eles vão formando meio que bolinhas. Tá? E é por isso também que você, quando tem uma refeição muito rica em lipídios, o sangue fica com um aspecto meio leitoso, uma coisa meio estranha, por conta dessa grande concentração de lipídios dissolvidos ali, dissolvidos não, né? Que estão ali, misturados, digamos assim, no sangue, e estão circulando ali. Tranquilo, galera? Então isso aí é absorção, tá? Então a grande maioria, sim, da absorção dos alimentos que foram digeridos ocorre no intestino delgado. Existem algumas substâncias que são absorvidas antes. A água, por exemplo, o álcool, alguns sais minerais são absorvidos já no estômago. Tá? A água pode ser absorvida também uma parte no esôfago, beleza? Mas no caso do chocolate, como a gente viu aqui, essa absorção vai ser no intestino delgado. E aí o que sobra? E aquela sensação de prazer que o chocolate dá, exatamente. A sensação de prazer que o chocolate dá é porque o chocolate, ele tem lá endorfinas, ele ajuda a liberação de endorfinas, tá? Endorfina, que é um hormônio de bem-estar, tá? Então é por isso aí que o pessoal curte comer um chocolatezinho para ficar na paz, né? Então, galera, ontem ficou todo mundo na paz, hoje tá todo mundo na paz, porque tá todo mundo cheio de chocolatezinho aí nas ideias, né? Maravilha. Então, o que caramba, Daniel, quanta informação bacana, isso daí, tamo junto. E aí o que sobra dessa digestão, dessa absorção, é o famoso hormônio da felicidade, isso daí, o hormônio do bem-estar. O que sobra dessa digestão vai passar lá pro intestino grosso, tá? No intestino grosso, a endorfina. No intestino grosso, ainda vai acontecer a absorção de água e de sais, né? No caso do chocolate, praticamente ele não vai ter água, então, a menos que você tenha ingerido água junto, enfim, estou falando de uma maneira geral, tá? E vai acontecer lá a formação do bolo fecal e os restos dessa digestão vão ser liberados nas fezes. Beleza? Então, assim, a gente deu um geralzão na digestão do chocolate, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas dicas aqui. Só um detalhe, né? Os restos de alimentos, eles podem ficar aí de 1 a 3 dias no seu intestino grosso, tá? Então você
tem um tempo ali até você eliminar os restos daquele alimento que você ingeriu. Tranquilo? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que foi isso, galera. O que vocês acharam aí? Manda coração. Caramba, Daniel, fala aí onde encontramos um curso completo. Então, galera, é isso aí. Como eu falei no início, obrigado pelas palmas aí. Como eu falei no início desse vídeo, se você quer um curso completo preparatório para o Enem, você vai lá no www.estrategiaconcursos.com.br/Enem. Aí lá você vai ter as informações a respeito do nosso curso voltado inteiramente para o Enem, beleza? A gente tem uma equipe aí muito capacitada, tá? Que sabe exatamente o que caiu no Enem desde 98. A gente fez um levantamento de todos os assuntos que caíram, então a gente foca o nosso material nisso daí, tá? Por exemplo, na biologia, o que mais cai, aí, beleza, muito bom, professor, aprendi muito, valeu, Alexandre. Esse é o site aí, estrategiaconcurso.com.br/Enem. Desde 98. Desde 98 a gente tem esse controle aí, que foi o primeiro Enem em 98, tá? Então a gente sabe tudo que caiu desde lá, em todos os exames, e a gente sabe que o que mais cai, o que mais tem caído é a parte de ecologia, beleza? E isso aí, aproveitar para deixar o gancho aqui, ótimas explicações, obrigado. Vou deixar como fica em caso de dúvidas sobre a aula nesse curso de vocês. Ah, maravilha de pergunta. A gente tem o fórum de dúvidas, tá? Então tem uma plataforma online que você vai entrar, é a mesma plataforma que você vai baixar o PDF, que você vai baixar as videoaulas, você pode baixar as aulas só o áudio também, e tem o fórum de dúvidas, como está botando aí o professor Vinícius Silva, que é nosso professor de física e excelente professor. Eu tenho até grupo do WhatsApp, gestão completa do início ao fim, objetivo e assertivo. Isso aí, Diegão, tamo junto. Então o nosso fórum de dúvidas funciona super bem, o pessoal vai lá, manda dúvida e a gente responde mais rápido possível, a gente responde as dúvidas do pessoal, tá? E outro detalhe, no final de cada PDF nosso, a gente tem as questões do Enem que abordaram aquele assunto na totalidade, ou seja, todas as questões de biologia, de física, de português, de geografia, de história, todas elas vão aparecer nesses PDFs e todas elas serão comentadas, tá? Então você pode entrar lá, fazer a questãozinha lá, olhar o comentário, se você ainda tiver alguma dúvida, você vai e manda lá no fórum que a gente tira a dúvida. A interação do professor-aluno é maior que em um curso presencial, exatamente. Porque no presencial, às vezes tem lá 100 alunos na sala e o professor não consegue dar atenção, né? Aqui não, você vai mandar a sua dúvida e eu vou responder a sua dúvida, tá? Beleza? Esse daí é um diferencial legal, simbora rumo à segunda graduação, isso daí. Muito bom, esse aí que a gente está esperando, tá? 500 alunos, maravilha. Então, galera, um negócio que eu ia falar aqui, ó. A gente gravou uma aula, eu, o professor Vinícius Silva e o professor Sérgio Henrique de Geografia. A gente gravou uma aula em conjunto falando sobre efeito estufa. Esse feriado agora, a gente estava lá em Brasília, a gente gravou uma aula tripla sobre efeito estufa. Essa aula vai estar disponível muito em breve para vocês, tá? E aí, pô, essa aula ficou top. Foi não, Vinícius? A aula ficou sensacional. Eu vibrei muito com essa aula, cara. Tá? Então isso aí muito em breve vai estar disponível. E também muito em breve vai estar disponível o nosso canal no YouTube, com várias dicas. Isso, vamos colocar no canal do YouTube. O nosso canal lá é Estratégia Enem. Show, bacana, queremos ver. O Estratégia Enem é o nosso canal no YouTube. Você pode já se inscrever lá. Ainda não tem vídeo. Tem 2 vídeos lá postados. Tem um convite para o aulão, tá? O convite para o aulão nosso, que é dia 15 de abril, o Vinícius está fazendo lá, e tem a introdução ao curso. Então aproveita e se inscreve lá no canal do YouTube para você não perder nenhum vídeo nosso lá. Beleza, pessoal? Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido bastante aí o vídeo, tá? Tem algum material gratuito no site para conhecer? Tem material gratuito. Todas as aulas as aulas iniciais de todas as matérias, elas estão disponíveis lá gratuitamente para você ir lá e baixar o PDF. Aí, todas as aulas 00. Você pode ir lá e baixar o material, tá? Inclusive assistir o vídeo. Gratuitamente. Você pode ir lá e ver isso. Beleza? Galera, legal, vou conferir. Valeu. Então, galera, brigadão aí por assistirem, tá? Fiquem ligados nas próximas transmissões. Um bom estudo para todo mundo, uma boa semana. Grande abraço. Valeu!